defesa prévia do prefeito Valdo Martins. Por favor, Marcelo. Excelentíssimo senhor vereador Fernando Carvalho Oliveira, presidente da comissão processante, e demais vereadores componentes da comissão processante do pedido de cassação do meu mandato de prefeito de Bom Jesus do Norte. Referente à intimação número 001/2015. O Valdo Martins de Souza, brasileiro, casado, agropecuarista, portador do RG número 424545-SSP-ES. CPF número 575-678-327-04. Residente e domicílio nessa cidade, na rua Semerval Medina, número 168, Centro, e na rodovia Bom Jesus do Norte, calçado, quilômetro 3.5, também nesse município. Bem respeitosamente, a presidente de Vossa Excelência, para dentro do prazo legal e regimental oferecido. Defesa prévia. A denúncia oferecida atentamente à matéria preliminar, que afinal deverá ser recolhida para arquivamento do processo. Tudo na conformidade com o que passo a expor, para afinal requerir. Objeto da presente defesa. Objetivo da presente defesa. Recebida em 30 de 3 de 2015. Primeiro, objetivo princípio da presente defesa é a rejeição por parte dessa egrégea Câmara, após manifestação nesse sentido da ilustrada comissão processante, da denúncia oferecida por 3 moradores, notoriamente utilizados por meus adversários políticos. Segundo, a denúncia baseou-se exclusivamente em fotografias retiradas clandestinamente. Não se sabe por quem, existindo qualquer confirmação de crime por mim cometido, que caracteriza benefício pessoal no uso de coisas públicas ou outra questão que trabalha. A ausência de suporte comprobatório torna a inicial absolutamente inédita. A inédita, por sua vez, desautoriza o recebimento da inicial acusatória. Para ser recolhida, deveria estar lastreada por elementos de convicção, justificadores da instauração de um processo de cassação de mandato. Por se encontrar órgãos de provas, ou mesmo de índices que o corroborem, a peça inaugural é ignorada em face de sua absoluta ausência de aptidão, devendo assim ser rejeitada. Terceiro, se faz necessário a observância de alguns princípios e postuladores de proteção ao indivíduo, existente nos ordenamentos jurídicos democráticos. Outra não é a razão que leva constitucionalismo modernos a darem uma fase extraordinária ao capítulo dos direitos e das garantias individuais, com realce aqueles referentes à proteção dos acusados. No meu caso, justamente, em qualquer esfera. As constituições são pródigas no elenco desse mecanismo. Qualquer acusação vaga precisa e desprovida de elementos de convicção dificulta o direito de defesa ao acusado. Assim, os procedimentos de natureza acusatória, tanto criminais quanto civis ou administrativos, devem ser procedidos de concretos dados que lhe deem um embasamento, ao menos
indiciário. É preciso que o procedimento venha a ser instaurado após a coleta de informações que sejam ao acusado o pleno conhecimento de imputação que lhe é feita, em que elemento ela se encontra fundada. Trago aqui ensinamentos de dois grandes mestres juristas da nação brasileira, Pontes de Miranda e Fabuloso Rui Barbosa. Para o primeiro, o julgamento legislativo é o político, no sentido de julgamento ao ato de ato funcional. Não, no sentido de fora das normas legais. Para Rui Barbosa, em face de uma denúncia, o legislativo deve atuar de acordo com a lei, não com as conveniências, porque o exercício dessa prerrogativa a Câmara ou Tribunal, não a entidade política. Digna de menção também são as considerações de João Brasil Pita, transformando-se o legislativo em verdadeiro tribunal de única instância. O exercício dessa função atípica de natureza jurisdicional deve ser feita com excepcionais cautelas, principalmente no acurado exame das provas. Quarto, peço venha para aduzir que as cautelas e as observâncias da fabulosa responsabilidade de estipar um mandato legitimamente instituído pelo povo, para satisfazer três pessoas que talvez, em termos de exemplos éticos, não sejam os melhores representantes da raivosa oposição política, que enfrentam desde o iniciar desse quarto mandato eletivo de prefeito municipal. Quem que é a oposição aqui, Bom Jesus do Norte? Que seja observado Não existe. os parâmetros impostos pela lei, que devem estar presentes no julgamento da admissibilidade. Se ele não sabe quem tirou a foto, como é que ele acusa que a foto é clandestina? Que as imagens são Essa clandestinas. fase é de suma importância e há de ser revestido de todas as garantias que ali lhe prestam o cunho de juízo de relevância e de natureza. Ausente tais condições, o órgão acusatório não deve prosseguir na denúncia e, se fizer algum magistrado, deve rejeitá-la. Nulidade da denúncia, ausência de elementos de convicção que a legitime. Quinto, marca o presente procedimento a carência de elementos probatórios que lhe investem suporte. A denúncia oferecida por meus adversários basta observar o perfil de cada um. Baseia-se em fotos absolutamente evasivas, sem nenhuma evidência que estaria eu utilizando de bem público de proveito próprio. É sábio por todos que possuem duas residências, e é natural que servidores se desloquem até elas para contactar o chefe do executivo para diversas atividades correlatas ao exercício do cargo. Visto que o prefeito exerce o cargo 24 horas por dia, e não somente quando está na sede do poder público municipal. Examinando cada fotografia clandestina, observo que nenhuma delas caracteriza o uso de um bem público para benefício próprio. Permitam-me salientar que os denunciantes, provavelmente assistidos por advogados que participaram da farra dos 100 mil patrocinados no final do governo que antecedeu, cita em um inicial um artigo da lei que sobremaneira chama minha atenção. Inciso 8º. Omitir-se ou negligenciar
negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Ocorre que um dos denunciantes foi justamente por vir afastado da administração pública por evidência inequívoca de ter cometido peculado de um aparelho de ar-condicionado da prefeitura. Talvez naquela oportunidade não exercitasse tal exoneração, poderia hoje estar sendo acusado por meus adversários. Aí justamente de ter negligenciado no caso. Não vai aqui nenhuma tentativa de desqualificar os denunciantes. Apenas uma observação que não poderia deixar passar em brancas nuvens. Sexto, como já afirmei anteriormente, é dever difícil a elaboração de uma defesa pontual, apta em destruir as acusações, que tento me atingir. Como oferecer contra-prova a uma acusação desprovida de prova? Como contestar que a imputação é inexistente, aleatória ou imprecisa? Como, enfim, fazer provas do fato negativo? Na verdade, estamos assistindo a uma inexplicável e absurda inversão de ônus da prova. As regras jurídicas, bem como o mínimo senso de justiça, então amostra que não se pode dar início a um processo de cassação de mandato eletivo, em face de uma cassação de uma acusação inócua e não investigada previamente. Trata-se de um processo de cassação de um prefeito eleito pelo voto direto e democrático de milhares de constituintes do Norte. Pela legalidade jurisprudencial, existe uma grande e verdadeira coordenação de exigências para cada passo processual. Para o oferecimento de uma acusação formal, como ação penal ou processo de impeachment, é preciso mais. A suspeita de crime fundada em indícios verossímeis e elementos reais que não se confunde com meras presunções e para condenações finais. Existem provas de fato. Fica claro, desde a inicial, que a denúncia é feita não por um motivo nobre, uma razão de interesse público que impulsiona os denunciantes, e sinto-me levado a ver no fato dos denunciantes denuncismo só ódio e os sólidos interesses particulares. Assim, precisamente requerido o reconhecimento da nulidade da denúncia em virtude de sua inépcia, com a sua consequência, sua rejeição. Sétimo, rol de testemunhas. A seguir, acrescenta a testemunha que pretendo que sejam arroladas nessa provável hipótese. Primeiro, Silvia Regina Barreto Tavares, Rua Colombino Teixeira Siqueira, número 725, bairro Jardim Valéria, Bom Jesus do Itapuana, RJ. Segundo, Renato Silva de Oliveira, Rua Tenente José Teixeira, número 642, bairro Jardim Valéria, Bom Jesus do Itapuana, RJ. Terceiro, Rogério Coelho dos Santos Júnior, Rua Lauro Monteiro de Carvalho, 181, bairro Santa Terezinha, Bom Jesus do Itapuana, RJ. Quarto, Paulo Roberto Janote Rodrigues, Rua Nelson Maia de Menezes, número 25,
Vazia Márcia, Bom Jesus do Itabapuana, RJ. Quinto, Flávio Bernardes Mascarenhas, Rua Jade Batista da Silveira, número 42, Centro, Bom Jesus do Norte, Espírito Santo. Sexto, Edmilson Carvalho de Araújo, Rua Carlos Simon, 379, Centro, Bom Jesus do Norte, Espírito Santo. Assim por tudo quanto exposto, aguardo que a denúncia oferecida contra mim por três dos meus terrenos adversários venha ser rejeitado por essa egrégia Câmara Municipal, após manifestação nesse sentido da ilustre Comissão Protestante. Nesse termo, pede deferimento, Bom Jesus do Norte, 27 de março de 2015, o Paulo Martins de Souza, prefeito municipal.